Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele completou 90 anos em 2005, ela 82. Um casal sensacional que vai nos contar como é manter a longevidade com qualidade. Ele participou esse ano do Mundial de Basquete na Europa. Ela saracoteia para lá e para cá pela cidade, é cheia de vitalidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre como a gente pode envelhecer com qualidade de saúde e principalmente muita simpatia, conversando com José Ângelo e Evangelina Sequeira. Oi, meus amores. Tudo bem? Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. Eu quero agradecer pela presença. É tão bom poder falar com gente bacana como vocês e que são um verdadeiro exemplo de como a gente envelhece com qualidade. Não é verdade? Tentamos. 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 E agora eu tô com um dilema aqui, Vanja do céu. Que meu dilema é assim, Ângelo. Eu não sei como eu vou chamar, se é de senhor, se é de você. Você, claro. Você, Não há claro. uma formalidade, é tudo informal. É informal? Porque eu fico meio assim, mas eu tenho vontade de chamar de você mesmo. A verdade é essa. Esteja à vontade. Então tá bom. E quer dizer que esse ano você foi para a Europa jogar basquete. Eu fui pelo Campeonato Mundial de Basquetebol Master, E representando o Brasil. representando o Brasil. Esse campeonato são categorias divididas de 5 em 5 anos. Uhum. Começa com 30 a 35, 35 a 40 e por aí vai. Tem a parte masculina e a feminina. A masculina que eu fui, a última categoria é 85 mais. Então são jogadores que têm mais de 85 anos. E foi muito interessante, o campeonato é muito bom. Tinham 470 equipes, contando masculino e feminino. Foi muito agradável. E a Suíça depois é boa de se dar um passeio complementando a viagem. Mas quem ganhou? Qual país foi o vitorioso? Eles não fazem assim um troféu. Eles contam quem teve mais campeonatos por categoria. E aí fica bem dividido. Essa aqui também é uma vantagem. Não é um que ganha tudo. Por exemplo, os Estados Unidos ganhou 85, 80, mas perdeu 75, 70, 65, foi perdendo. Gente, eu fico pensando, Vanja foi junto, obviamente. Sim. Eu fico pensando quantas pessoas, só na parte técnica, das pessoas que, né, que jogaram e tudo, os atletas, quantos? Uns 200? Não, 3.000 e... Oi? 3.000. Contando todos os países, deram 3.200 mais ou menos. Uau! Mas teve gente da Mongólia, Moçambique, todos os Tudo que estados. era. China, Japão. E Ângelo, você era o mais velho do Brasil? Eu era o mais velho do Brasil e, felizmente ou infelizmente, do torneio. Entendi. E olhando assim para essa trajetória, né, de vocês e tudo, me parece que essa história do basquete começou na escola naval, não foi? Ou foi antes da escola naval? Não, começou antes. Começou no colégio. A gente tinha aula de ginástica e tinha um esporte. E aí colocaram basquete e a gente começou a aprender o basquete no colégio. Depois, com o tempo, a gente passou para um clube, foi do juvenil do clube, que era a primeira categoria que existia no clube. Hoje em dia você tem sub-10, sub-12, aquela época não. Começava com o juvenil com 15 anos. E aí, então, que eu me desenvolvi no basquete. Entendi. Agora, disputei o juvenil, campeonato intercolegial e tal. Depois eu parei por causa de trabalho e carreira. E fui voltar como já
participando do Master, ou seja, veterano. Mas você nunca pensou assim em levar profissionalmente, né? Porque a sua mãe vivou cedo e aí vocês precisaram cuidar da Eu família. não pensei que eu também não tinha condições técnicas de ser profissional. Eu Ah, jogava, entendi. mas não era dos melhores. Como é que é? Eu preciso falar isso. Tem um lema. Como é que é aquela história do lema de vocês? Ah, Lutamos. nós tínhamos que foi criado um clube, e nós tínhamos um time chamado Carvão Molhado, que foi o precursor do campeonato master, do basquete master no Brasil. Aham. Ele era mais ou menos composto por um pessoal que foi às Olimpíadas de 48 em Londres. Quando eles voltaram, eles criaram esse grupo. E esse grupo disputava campeonatos, fazia visita a outros estados, etc. Mas como a gente perdia mais que ganhava, o nosso lema era: lutamos como nunca e perdemos como sempre. É isso, era isso que eu queria. E aí, você vê, né? A gente falando de longevidade, tem uma coisa bonita de vocês, que é a longevidade do casamento. Porque são 64 anos, é isso? 64 a gente completa em janeiro. Mas, Vanja, como é que faz pra você ficar 64 anos olhando pra cara do mesmo sujeito? Você me Porque explique ele- isso. Ele jogava muito basquete, ele se formou aqui e ali, não sei o quê, era da Marinha, a Marinha de 3 em 3 dias tinha o serviço, então não Isso olhava ajudou. todo dia, ó. Não olhava todo dia para mim, não era todo dia pelo menos. Né? Mas é muito bonito agora, fora de brincadeira, é muito bonito ver um casal que, após 64 anos, ainda curte muito a companhia um do outro. Vocês gostam de fazer Até coisas mais. juntos? Até mais, porque agora aposentado e tudo, então a gente tem mais oportunidade realmente de fazer as coisas juntos. E eu gosto muito, eu sou péssima em esportes, mas eu gosto muito de assistir e eu acho muito rica essa, essa experiência de trabalho em equipe, de esporte em equipe. E isso dá realmente uma amizade muito forte e dá essa coisa de companheirismo. E os grupos são maravilhosos, sabe? E, enfim, é muito, muito bom. Muito Porque, bom na mesmo. verdade, nessa viagem, né? Quando o Ângelo ia para as quadras, você ficava com as esposas dos atletas e com os próprios atletas que não estavam, né, jogando, e vocês acabaram formando um círculo de amigos gigantesco em relação a Sim, isso. sim. Inclusive já, porque somos cariocas, né? Nos mudamos aqui para São Paulo, definitivo 5, 6 anos. Né? E essa amizade, as amizades feitas aqui com esses grupos das esposas e não necessariamente só das esposas, não, dos rapazes também, né? Que muito acolhedor, e a gente, então, criou um círculo de amizade bastante amplo, o que não é tão fácil quando você se muda realmente da sua cidade, que você viveu quase 80 anos, e se muda nessa idade para uma cidade totalmente Eu diferente. tinha dificuldade de formar um grupo, porque eu vim com mais de 80 anos. Então, não tinha o colega de colégio, colega da faculdade, colega de trabalho. Eu teria que ter um ciclo de amizades acima de 80. E o basquete me proporcionou isso. Então, eu tenho um clube Alepo, aqui de São Paulo, que eu jogo lá. E aí tem gente de 60 até 90 jogando. E tem um outro em Cotia, também o pessoal mais velho. E com isso eu consegui formar um novo grupo de amigos, novas amizades.
E com as esposas, a Vânia se entrosou bem, então conseguimos nos adaptar perfeitamente aqui a São Paulo. Agora, Ângelo, tem uma coisa assim, né? Gente, como é que cariocas conseguem, a essa altura da vida, vir a São Paulo e morar aqui com prazer? Porque aquilo ali é uma maravilha, o Rio, né? Então, e São Paulo é tão diferente em termos de clima. Clima que eu digo, sabe, a vibe das pessoas. Como é que foi essa adaptação à cidade? É que aqui em São Paulo tem muita coisa que a gente não sabia no Rio. No Rio a gente aproveita a praia, o fim de tarde, tudo bem. Mas aqui tem muito mais coisa no sentido intelectual, no sentido de passeios perto de São Paulo e até de restaurantes. E com esse grupo, e eu querendo me entrosar no grupo, a gente sai, convida e vai aqui, vai ali. Então, aqui tem muita coisa boa. Eu realmente acho o Rio mais bonito, mas eu me adaptei bem a São Paulo. Também nós saímos de frente da praia de Ipanema, mas estamos morando aqui em frente ao Parque da Água Branca. Então, nós temos a Copa das Árvores e, sabe, temos uma vista muito boa e o bairro ainda é um bairro muito agradável. Então, esse convívio com a natureza, é uma coisa, pela janela, é uma coisa que fez sentido. Sim, realmente. A gente tinha um espaço muito grande, né, em termos de vista e tudo. E aqui nós conseguimos também esse tipo de moradia. Agora, ô Ângelo, você fez uma carreira acadêmica assim brilhante. Se a gente for querer falar dos 90 anos aqui, obviamente a gente precisaria de uns 3 programas. Mas, em linhas gerais, a tua biografia profissional e acadêmica, ela é maravilhosa, né? Porque você fez um sem número de coisas. Eu te percebo uma pessoa interessadíssima em muitos assuntos, em muitos temas. Como é que foi isso, assim, dessas escolhas, dos caminhos, a escola naval? Eu entrei para a escola naval, eu tinha 18 anos, fiz concurso direto para a escola e entrei. Depois, com o tempo, eu fui pensando, tendo outras ideias, e acabei pedindo demissão da Marinha, mais ou menos em 1966. Então, saí já como oficial superior, mas saí. E quando eu estava trabalhando, eu sempre queria ver as coisas novas, as coisas mais modernas. E o pessoal mais novo, em idade, chegava com as coisas mais modernas. Então, eu tentei aprender. E então fui estudando para aprender. E aí fiz a faculdade, tirei o mestrado, tirei o doutorado. E depois, com o doutorado, com a história de defender tese no mestrado, defender tese no doutorado, você vai acabando gostando dessa parte acadêmica. E aí também me tornei professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde depois eu me aposentei. Então, eu sempre procurei ver coisas novas, aprender coisas novas. Eu vi o computador nascer com aqueles cartões perfurados, era um equipamento enorme, enfim, cheio de coisas. Mas tudo bem, hoje em dia a gente tem um laptop e resolve todos os problemas. Então, essa evolução eu procurei acompanhar. Não que eu não sou um ponta de linha, mas eu procuro acompanhar para pelo menos ficar no meio do pessoal. Ô Zeca, meu Deus do céu. Ângelo, é porque, gente, é José Ângelo. E aí, às vezes, sai um Zeca, mas a gente vai falar Ângelo. Cabecinha. Então, Ângelo, o que a gente está percebendo aqui, olha só, né? Uma das chaves da longevidade provavelmente é essa inquietude interna no sentido de buscar novidades, de buscar sempre se atualizar.
Então, a gente pode ter o corpo, né, mais antigo, mas a cabeça precisa sempre estar oxigenada e buscando novidades, é isso? Exatamente. Se parar e achar que acabou, intelectualmente, eu acho que é extremamente contraproducente. Acho que sempre tem que tentar aprender. Se vai aprender é outra conversa, mas tentar. E foi isso que eu fiz. Eu tentei, vi as coisas novas no sentido de processos de produção, as coisas novas no campo financeiro. Se a gente olhar para trás, o que evoluíram da parte financeira é uma coisa espetacular. Então, eu acho extremamente necessário tentar aprender as coisas novas. Entendi. E você, Vanja, o que você acha sobre isso, assim? Ah, Sobre eu, esse aprender, essas busca por novidades? Como que você entende isso? é sempre um estímulo, né? E, inclusive, porque se você não tenta aprender um pouco, você fica totalmente para trás. E eu tenho uma amiga que não sabe usar o celular. Então, aí não dá, não se vive hoje sem saber usar o WhatsApp, por exemplo, né? E daí a gente vai dormir atualizada e acorda desatualizada. E Então tem que mesmo evolução, assim, em termos de equipamentos de uso da vida, tudo. né? Seja carro, seja eletrodoméstico, seja o computador, Uhum. celular. Eu acho que tem muita coisa que se a gente olha, sei lá, 60 anos para trás, quando você tinha 20, é isso? 64 anos eu tinha 20. Tinha 20. Casou com 20. Casei com 19, Com 19. acabados de completar. Pois é, e se a gente olha para trás, a gente vê que os usos e costumes, eles mudaram muito. Sem dúvida. E você é uma pessoa que chama atenção pela mente aberta, sem preconceitos, assim, uma pessoa que acolhe as novidades de uma maneira muito tranquila. Filtro também, né? Claro. Aham. Mas, sabe, nós, por exemplo, temos há 2 anos, temos um carro elétrico. E estamos trocando agora por outro carro elétrico. Enfim, nossos filhos não. Entendi. Nossos filhos não, mas São mais tradicionais. não, ainda não fizeram o movimento mas vão entrar para o carro elétrico. Enfim, então, sabe, com- Agora, Vanja, olha só, né? Você tem uma neta, duas netas e um neto, mas uma neta de 15 anos, acabou de fazer 16. acabou de fazer completar 16. O que você acha daqui a 2 anos se ela virar e falar, vovó, que eu vou me casar, sabe? Acho muito inusitado, porque não está no programa delas o casamento em primeiro lugar. Mas Vanja, você com 19, mulher. O século passado, não Mas é? então, como é que é essa mudança de cabeça das meninas? Como é que você enxerga isso? E talvez tenha mais ou menos acompanhado também, né? Porque a um determinado momento também eu convivi mais com as pessoas jovens, bastante jovens. Foi quando eu comecei a ensinar inglês no curso de inglês, até tive um curso de inglês. E então esse contato, conversação, por exemplo, troca de ideias, até teve uma aluna que disse, você mudou minha vida. Oh, Então é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei como mudei a vida dela e se para melhor, né? provavelmente, senão ela não Creio falava, que né? sim. Mas então sempre, enfim, escutei, sempre interessei. É. Né? Mas não é inusitado, Ângelo, que uma pessoa na sua idade, lá atrás, provavelmente era um objetivo formar uma família, achar uma moça bonita de olhos claros, maravilhosa, né? Poder. Não, tudo bem. Mas naquele tempo também havia um certo conceito que elas deveriam casar mais cedo, o que hoje em dia não é válido. Você vê muita moça cursando faculdade, tirando mestrado, não pensando em casar
como principal objetivo. Elas têm, hoje em dia, a mais independência, não dependem do marido, poucas dependem, e têm a vida independente, fazem aquilo que gostam e aquilo que querem. Eu acho isso muito positivo, do que casar e ficar na dependência do marido, porque o marido isso, o marido aquilo. Eu acho que não. Elas são independentes e, às vezes, se desenvolvem muito mais do que o marido. São executivas, são CEO de empresas, e o marido não chega a esse ponto. Então, eu acho isso muito positivo e a independência que dá para as moças hoje em dia. Então, casar cedo, eu não vejo como o principal objetivo no caso das jovens hoje. Parece que tem muitas outras coisas assim, né, que interessam Elas podem elas. ter uma carreira, podem ter a vida própria, podem se desenvolver e ser executivas, tudo bem. Não estão presas ao aparecimento de um candidato. E, Anjo, fala uma coisa, você sempre foi, assim, um cara bem focado em saúde? Ou a sua saúde é boa porque e você não fez nada de especial em relação a isso? Para chegar aos 90 anos bem desse jeito? Qual que é o segredo? É que antigamente a gente fazia esportes como criança. Hoje em dia é mais difícil. A gente jogava bola, jogava futebol na rua. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia o pessoal é mais de clube e é mais dirigido para um determinado esporte. Eu acho isso mais salutar. Eu fiz esportes, também na Marinha eu era da parte que tinha esportes. Eu fiz o curso de escafandria, então realmente exigia muita adaptação. Então, daí eu sempre acompanhei esportes. E com o basquete também, eu continuei com os esportes. Depois apareceu essa ideia, essa modalidade de correr na praia. Antigamente não se corria, depois todo mundo corria. Chegava de tarde, era um inferno o calçadão, porque todo mundo estava correndo. Então isso foi muito bom. E eu aproveitei o embalo e continuei nos esportes. Mas então a chave para a longevidade, para essa saúde física que você apresenta talvez Eu essa acho que vivência no a esporte. prática de esporte seja qualquer um. Não precisa ser o basquete. Basquete eu gostei. Mas eu acho que o esporte é muito bom. Meu filho, por exemplo, joga tênis. Eu acho excelente. Maravilhoso. Se mantém ativo, né? Mantém ativo. Agora, Zé, que você falou uma coisa, gente, eu vou ter que perguntar. O que faz um ser humano se enfiar naquele escafandro, com aquele medo daquele negócio abrir, de afogar inteiro lá dentro? Conta dessa experiência de ser um escafandrista e uma história, eu quero ouvir uma história disso. Quando eu estava na Marinha, existia uma parte de escafandria. Eram mergulhadores que mergulhavam naquele, como é que se diz, uniforme, naquele equipamento de mergulho, que era o que existia na época. Mas hoje tem, né, ainda? Não, hoje em dia aquilo é uma peça de museu. Ninguém mais usa aquilo. Aquilo é apontado, olha, veja como era antigamente. Mas a gente tinha aquilo e mergulhava. E, então podia tentar fazer salvamento, aprendia a fazer salvamento de submarino, a mergulhar para navios afundados, tentar fazer qualquer coisa. Teve uma vez lá no Rio que afundou um rebocador, então a gente foi lá tirar os corpos. Então você mergulhava com o escafandro. Muito pesado, Zeca? É pesado. Aquilo era bem pesado, a gente tinha um preparo físico bom. Agora, tinha seus perigos, claro, mas não dava tanto acidente, não.
Mas você tinha medo? Você não ficava com medo lá dentro? Bom, uma vez entrado, você não tinha saída. Não ficava com medo, não. Mas nem eu, nem os outros, né? Agora, a vantagem é que você trabalha em equipe. Quer dizer, você mergulha e o pessoal de cima fica com o cabo-vida, fica controlando o ar que vai para dentro do escafandro. Então, você depende dos outros. Não é você sozinha. E aí você aprende que tem que ser uma coisa de equipe. Isso foi muito bom. Talvez esse trabalho em liberar um pouco o controle seja algo até psicologicamente bem importante. Né? E em todo mergulho, pelo menos vai um junto. Você não mergulha sozinha. Então você sempre está com alguém, ou você faz companhia. Esse alguém ou esse alguém faz companhia a você. Mas isso é bom, que você vai vendo que os outros também são companheiros nas tarefas. E aí, teve alguma situação inusitada que você se colocou na questão do nado, não com o escafandro especificamente, mas nessa coisa de natação, de lá na marinha? Alguma história de caserna, assim, interessante para você contar? A gente mergulhava, a profundidade era pequena. Então, quando queria uma profundidade maior, a gente tinha que ir para lugares específicos. Na Baía de Guanabara tinha uma boia onde ficavam os navios maiores, os cruzadores. Em vez deles atracarem, eles às vezes ficavam na boia. Ali eram 30 metros. Então a gente foi a 30 metros. Mas naquela época tinha um francês, Cousteau, que foi a 70, mas ele já foi com aqueles... As garrafas, né? Com os cilindros de ar. Então ele foi o precursor dos cilindros de ar. Hoje em dia, qualquer mergulhador, já classificado como mergulhador, vai a 200 metros. Vai em sinos, vai em outro tipo de equipamento. O escafandro que eu mergulhei não existe mais. É peça de museu. Então, tudo bem. Então, esse mergulho a 30 metros era interessante. Era, como é que se diz, importante. Importante. E aí, tem uma coisa assim muito interessante que eu fico pensando, né, Vanja? Quando ele chegou em casa e falou, olha, Vanja, é o seguinte, vou pedir demissão da Marinha. Aí você deve ter olhado para ele e falado, escuta, mas, meu irmão, você tá maluco? Você é um soldo ali, todo mês, direitinho, bonitinho, a gente com um filho aqui. Qual é a sua? Como é que foi essa história? Não, ele já estava se preparando, né? Ele já estava, enquanto estava na Marinha, ele já estava se preparando. E eu, por exemplo, enquanto ele estava na Marinha, nós casados, nunca tive fora de sede. Significa ir servir em Pernambuco, ir servir em Ladário. Então, eu não tive isso, que também era uma maneira também de você conviver com outros oficiais de marinha e as esposas, e numa situação também de que era aquilo e aquele era o seu ambiente, né? Então, eu não cheguei a ter isso. E ele tinha já demonstrado essa vontade realmente de sair da Marinha. E teve um episódiozinho, que esse eu nem posso contar porque é muito longo, da Guerra da Lagosta. Da Guerra da Lagosta? Nunca ouvi contar isso, Vanja? A Guerra da Lagosta foi uma certa comédia. Mas, enfim, a Guerra da Lagosta foi que os pescadores franceses estavam invadindo o mar brasileiro. E então houve quer dizer, ele sabe explicar melhor do que eu. Houve um desentendimento. E o De Gaulle disse que ia mandar navios. Meu Deus! Para garantir as coisas. E os nossos naviozinhos, coitadinhos, não iam poder nem chegar lá. Perto da frota da no França. Nordeste, não iam nem chegar lá.
Enfim, e aí, enfim, chegaram a um acordo e tudo, e acabou-se a Guerra da Lagosta. E não Mas os precisou. navios se prontificaram a ir lá combater. Mas não precisou do Zeca ir até o Nordeste, né, Zeca? Cuidar das nossas lagostas. Não, foi feita uma força-tarefa, mas não chegou a nada efetivo. Entendi. Nunca tinha ouvido falar da Guerra da Lagosta. Não, isso foi realmente, aliás, Aham. é para se esconder até, né, desse fato. É, eu porque. imagino. Mas é aí ele. Porque o que eu percebo, assim, Ângelo, é que você gostava muito, muito do exercício intelectual, né? E a Marinha, claro, gostava também do esporte, do movimento do corpo, mas talvez um trabalho fora da Marinha pudesse te alimentar mais intelectualmente. A Marinha tinha muita coisa intelectual também. Só que aí várias coisas, a proximidade ou o afastamento com a família, quando você viaja, fica fora. E aí eu fui perdendo um pouco o elan, aí eu preferi sair. E aí que seguiu a sua carreira no setor privado. Seguiu a carreira no setor privado. E já na Marinha ele já estava, né, se preparando realmente para se interessando, porque na Marinha tinha cursos, inclusive, muito Maravilhosos. interessantes que despertavam. A também. formação da Marinha é muito boa. Até hoje né? Eu saí bem, estava bem situado no mercado de trabalho. Depois, com o mercado todo evoluindo, tinha que evoluir também. Mas aí não tinha nada a ver com Marinha ou com não. Todo mundo teria que evoluir com as novas ideias e processos que apareciam. Agora, Vanja, olha só, né? Enquanto ele estava Marinha para lá, Marinha para cá, emprego para lá, emprego para cá, você criava 3 filhos. Sim. Aí a gente vê que hoje em dia a mulherada com um filho já rebola. Eu fico imaginando com 3, ó, o Ângelo riu da minha piadoca. Porque com 3 filhos, como é que era isso, assim, para você providenciar tudo que as crianças precisavam? Não, eu tinha um apoio enorme da família, meus pais, enfim. E nesse sentido, sabe, sempre contei com eles que eram muito presentes e, enfim, muito dedicados realmente. E então, realmente, com ele realmente na Marinha e depois se preparando para todos esses cursos e dedicando tudo, eu ficava realmente mais responsável pelos filhos, né? Mas tinha muita ajuda dos pais, muita mesmo. E também era uma época em que tinha-se mais ajuda de domésticas em casa, né? E também isso facilitava bastante. Hoje realmente é bem mais difícil, inclusive mudou a mentalidade, as crianças vão para as creches, né? E as próprias corporações têm as suas creches, né, para auxiliar nisso. Então era uma outra época e que também minha mãe não trabalhava, não tinha um emprego, mas, enfim, e que estava sempre presente, sempre. Então foi muito bom Foi ótimo. essa transgeracionalidade, né, no cuidado das crianças e tal. É uma coisa Sim, muito... E realmente a minha mãe era extraordinária. Quais são os segredos ou as virtudes necessárias para um casamento durar mais de 60 anos? Pergunta a ela. A santa paciência. Tem que ter paciência. É isso, Ângelo? Ainda Não, mais. eu acho que não pode ser muito nervoso, né? Tem que ir com calma, admitir que algumas vezes eu estou errado, Nossa. não tem problema nenhum, né? E quando estou certo, também não preciso ser arrogante. Entendi. Então tem aí tem humildade, generosidade. É um equilíbrio, né?
Um equilíbrio. Talvez é compreensão também, né, Zeca? Porque as mulheres, não adianta, gente, não consigo chamar ele de anjo, faz Zé. Olha, você me perdoa, mas é Não, porque tudo é o bem. hábito. Então, Imagine o meu esforço. imagina o seu esforço. Então, porque eu fico pensando, você não acha assim, cá entre nós, tá? Que as mulheres são seres relativamente complexos? Olha, eu acho que os homens também seriam complexos. É, Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio, eu acho. Se a gente for um pouco mais equilibrado, a coisa vai melhor. Não pode ir para os excessos. e aí aquela disciplina da Marinha ajuda muito, né? Porque lá a gente aprende Ajuda. a dominar as emoções, né? A ser pessoas assim bem equilibradas, eu imagino. Eu obedecia no trabalho e obedecia em casa. É isso mesmo, Vânia? Não, ele realmente, essa parte de disciplina, inclusive, vindo da própria família dele, né? Que, Origem alemã. de origem alemã e muito disciplinado, muito focado na família e da unidade da família, da união da família. Isso tudo realmente é uma influência fortíssima, né? Isso forjou um homem de família, né? De família e um homem de... Então, até o basquete também ajuda nisso, na coisa de equipe, de uma certa maneira também, né? Na família tem o trabalho de equipe. E então, toda essa formação. Agora, a paciência dele realmente é extraordinária, porque eu não sou fácil. É mesmo, Eu Vânia? sou bem difícil. É. Agora, nem tanto, né? A velhice acalma um pouco. Quais são os benefícios de uma vida longa? O que a gente aprende com uma vida longa? A gente vai vendo as coisas boas da vida. Ao longo do tempo, as coisas boas aparecem. No início é difícil, tudo é difícil, é muita luta, mas depois a gente vai vendo o resultado dessa luta. E aí as coisas boas aparecem. Os filhos vão crescendo, vão produzindo, a gente vê que eles evoluíram de acordo com o que a gente estava esperando. Eu acho isso muito bom. Então você tem muito orgulho dos seus filhos, dos caminhos que eles percorreram. E eu acho que o maior investimento que eu fiz, eu trabalhei em banco de investimento, mas o que eu acho o melhor investimento foi em educação deles. Eles tiveram uma boa educação de colégio, de faculdade, fizeram o mestrado e um deles fez o doutorado. Eu acho que propiciar isso a eles foi a melhor coisa que eu fiz. E agora eu vejo o benefício que isso trouxe para eles. Isso é muito, muito gostoso, muito bonito. E é muito satisfatório, né? Porque Sim. no fim é uma longa jornada de doação, né? Porque o trabalho dos pais é se doar mesmo e ter bons exemplos, boas referências, né, Vanja? E tem umas coisas também que eu acho que são muito positivas, que cada um escolheu o caminho e teve o suporte e o estímulo dos seus caminhos. Então, nós temos uma filha nos Estados Unidos, já até se naturalizou, os netos, 2 netos são de lá, e os outros 2 vieram para São Paulo, né? Que foi o que realmente nos fez vir para São Paulo, porque nós 2 ficando mais jovens lá no Rio de Janeiro, longe dos filhos, realmente foi muito boa decisão essa de vir para São Paulo, estar junto deles e, enfim. Então, sempre tivemos também essa posição de cada um escolhe seu caminho. Da autonomia, né? Da escolha. Sabe, buscar o que estão procurando e o que querem alcançar. E a gente deu os meios, né? E essa ideia que eu tive de procurar
conhecimentos foi muito boa, porque aí os meus filhos eu incentivava a procurar os conhecimentos. Então eles tiveram o mestrado e tudo, e eu sempre incentivei que eles estudassem. Então acho que o fato de eu ter querido aprender foi muito bom no reflexo com a educação dos filhos. Como um modelo mesmo, né? É, Né? Agora, então veja só, né? Esporte é uma das chaves de uma longevidade bacana. A curiosidade, a vontade de aprender, de estudar, manter a cabeça sempre ativa é uma outra chave que apareceu aqui. A paciência e um relacionamento, né, de compreensão, de parceria, talvez também tenha um peso grande na nossa vontade de viver, sabe? Porque no fim, os filhos se vão para a vida e o que que fica? O casal. não, eu acho que o esporte é essencial para a pessoa não ficar presa em casa. E o conhecimento não precisa tirar um curso, mas ler alguma coisa, ler livros, ver o que está acontecendo. Isso ajuda a pessoa não embotar, eu né? não sei se esse é o termo. É, muito. Porque quando você tem um grupo grande, que é o grupo de basquete, você tem umas pessoas brilhantes, eu vejo lá, tem um médico, vive fazendo palestras, publicando artigos, Wagner Rama, muito bom. E tem gente que lê o jornal e discute futebol. Então, é mais difícil o relacionamento do pessoal que não desenvolve. Quer dizer, levar a Evangelina para discutir futebol não é a boa. Não é a boa. Então, o pessoal que se desenvolve de alguma forma, não precisa tirar curso, mas é muito bom aliado ao esporte. Entendi. Já visto que eu sou botafoguense, então realmente se for discutir futebol. Não vai ser um assunto lá muito Não, relevante, não. né? Bem, e tem uma coisa também que o Ângelo falou, que eu achei que é bem importante, que é a gente não ter aquele medo ou aquela evitação de coisas novas em termos de tecnologia. Então, por exemplo, o Ângelo dirige até hoje. Sim, inclusive estimulado a Pelo dirigir médico. pelo médico. Na Europa, lá no Mundial, ele ia de carro para lá e para cá, intercidades e super bem. Uhum. Celular, computador, e-mail, né? Que hoje em dia o e-mail acho que substitui muita coisa também. De vez em quando tem aula de computador. Você tem? Temos. Então, a pessoa vai lá, dá aula, 2 horas de aula para nós dois. Então, esse tipo de coisa, né? Essa atualização mental, física, tudo isso te torna uma pessoa mais conectada com a realidade, com o mundo, com as coisas. É mais flexível de ter novos conhecimentos. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Sabe que na psicologia tem um conceito que a gente associa muito à saúde mental, que é a flexibilidade cognitiva. A nossa capacidade de poder considerar muitas respostas para uma hipótese, muitas formas de ver determinado assunto, né? E normalmente, quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão enrijecendo, né? Elas vão perdendo um pouco a capacidade de poder ser flexível, como o Ângelo falou. Né, Evangelina? Não sei se você repara isso, assim, essa... Sim, são pessoas, inclusive, que se sentem mais seguras numa coisa mais rígida, né? Numa conduta mais rígida. É uma questão de segurança, eu acho, né? A flexibilidade, você tem que conseguir olhar as coisas por outros prismas, né? Mas eu acho que a gente ficando mais, vamos assim dizer, com vontade de resolver as coisas, facilita em tudo. Viagem de avião, o avião cancelou, não cancelou, a gente arruma uma solução. Mesma coisa de hotel, mesma coisa de carro.
Mesma coisa com médicos e exames. Então, vamos fazer isso. A gente tenta participar. Claro, não somos os expertos no assunto, mas eu acho que isso também ajuda. E você não fica parada mentalmente. Tem também isso que você falou dos médicos, né? A nossa relação com a nossa saúde física mudou muito. Porque hoje a gente consegue pesquisar um pouco sobre o que a gente precisar e poder conversar com os médicos, e os médicos talvez estejam mais abertos também para escutar a gente, esclarecer dúvidas e falar de igual para igual, né? Não sei se vocês têm essa. Sim. Eles explicam melhor. E, no meu caso, eu faço 6 em 6 meses um check-up. Então, ele me mostra as evoluções, o que eu preciso tomar cuidado, o que não. E também medicamentos, né? Antigamente ninguém tomava medicamento nenhum e pronto. E hoje já tem Hoje já suplemento, tem suplemento, presta atenção ao colesterol, etc. essas chatices. Não, mas antigamente tudo bem, pô. Mas De repente, né? mas você vê, né, Ângelo, você tem duas coisas que eu quero falar. Uma é o churrasco do pessoal do basquete, toda hora tá fazendo churrasco. Aí para vocês é a ponte aérea do churrasco. Vai e volta. Vanja aproveita para ver as amigas, Sim. né, de que deixou lá. Os Isso, irmãos. os irmãos também, que estão lá. E tudo. Então, isso é uma coisa que, quando as pessoas não sabiam, talvez a comida não fizesse tão mal. O que você acha, Ângelo? Eu sei. Mas antigamente, uma pessoa com 50 e poucos era considerada velha. Tava estragada, né, já. Hoje em dia, 50 e pouco, está todo mundo trabalhando, se aposenta com 60, 70. Os próprios corporações, com 60 e poucos, a pessoa tem que sair de diretor, vai para o conselho, depois sai do conselho. Mas com 50, ninguém fala de velho, né? Não, Como é que foi, Ângelo, quando você finalmente e realmente aposentou? Doeu? Não, até que não. Porque aí eu viajei muito com a Evangelina. Quantos anos com Eu quantos me anos? aposentei com 70. Uhum. Eu era professor titular, mas com 70 anos você tinha que sair. Então, ou se aposentava por bem ou por mal. Até chamavam de expulsória. Expulsória. não Expulsória. ganhava relógio de ouro. Mas aí você fica mais livre, você pode programar a viagem. Já tinha minha filha morando nos Estados Unidos, já tinha neto nos Estados Unidos. Então você vai programando as coisas e o tempo passa rápido. Vai mudando a perspectiva, assim. Vai mudando a perspectiva. Tinha campeonato brasileiro de basquete, campeonato pan-americano. Então as coisas iam correndo. Ou seja, de repente você podia ir em tudo. Podia ir em tudo e não tinha tempo para ir em tudo. E é maravilhoso, então, né? Porque daí você. Exatamente. Então, talvez o segredo de passar bem pela aposentadoria seja justamente a gente continuar a vida e fazer coisas que antes a gente não podia fazer e aproveitar isso. Sim. E também ele se ocupa bastante na administração, enfim, doméstica, no sentido financeiro, enfim. Aí a administração do patrimônio. Cuidando Mas das aí coisas. todo mundo faz. Mas você tem quando interesse nisso. se aposenta, então, se não procurar fazer coisas, aí eu acho que fica difícil. Mas a gente procurou fazer viagens, ir a lugares que a gente queria ir, mas nunca teve oportunidade. Dar mais assistência à filha que morava nos Estados Unidos. Aí foi brilhante. E nessas viagens, Vanja, qual que foi o lugar assim mais inusitado que vocês estiveram? Alasca. No Alasca? No Alasca. Aham. Inclusive, eu não queria ir, mas aí, como ele ia mesmo de todo jeito com a minha filha caçula, eu disse, não, amei Olha, o tá Alasca. vendo? Amei o Alasca. Enfim, mas ele tinha muita vontade de ir ao Alasca. Muito pitoresco lá, Zeca? E eu gostei, eu sempre tive curiosidade de ver o Alasca.
Então, quando eu fui, mais ou menos, eu matei a curiosidade, mas eu fui no verão. Ah, tá bom. Então, é outra coisa. É. Mas a gente fez passeios de barco. Nós fomos de avião, não fomos de navio. E lá nos hospedamos, alugamos carro. Então, foi tudo bem. Fomos procurar urso, foi tudo. Então, isso é que eu digo, é tentar fazer alguma coisa. Não é ficar, olhar no mapa como é que é o Alasca e pronto. Então, vamos lá, vamos ver como é que é. Planeja, né? Mesmo que não tenha o Planeja. dinheiro todo naquele momento, você vai fazendo um jeitinho de Fomos acontecer. à Rússia, eu tinha vontade de conhecer a Rússia. Fui àquela Praça Vermelha, tinha um McDonald's, eu comi um Nossa, cachorro quente. isso no é McDonald's. histórico, não é histórico? Tirei a foto comendo. Então, é isso que eu digo. Faz qualquer coisa. Isso pode ter sido uma bobagem. Quem for depois ver essa nossa entrevista vai dizer, que bobagem. Mas Tudo não bem. é. Foi para Mas, mas faz bobagem, mas faz. Entendi. E tem uma coisa que algumas pessoas falam, que é assim: depois dos 80 se faz planos de curto prazo. Como é que é isso, assim? Como é que é essa relação com o tempo, com os planos? Eu sei, a gente festejou os 90 anos e já estamos planejando festejar os 91. Vai ter festa. Vai ter festa, Aham. né? Já contratamos o local. Já fechou o local? Já. E aí a banda vai ter Aí não vai ser banda. Não aí vai ser banda. Vai ser um almoço. um almoço. Eu achei que ia ter um rock and roll, assim. Também não estamos tão para frente. Pode deixar, eu vou inventar alguma coisa. Vai inventar, porque Vou. tem isso também, né, Vanja? A alegria de se preparar, por exemplo, uma comemoração como essa. Como é que foi preparar os 90 anos do Ângelo? Foi maravilhoso e a festa, a alegria, sabe? Todo mundo feliz de estar lá, feliz de se encontrar, feliz de festejar, feliz com os, enfim, tá celebrando os 90 anos. Foi muito bom. E agora estão cobrando a de 91. A de 91 vai ser maravilhoso. Então, como que é, assim, essa relação com o tempo? Então, tem esses planejamentos, você vê, é em março do ano que vem. É o que eu digo É a um você. médio prazo aí. Se a gente, por exemplo, hoje estamos em setembro, se a gente parar, então, janeiro, fevereiro, a gente vê isso, é horrível. Então, lá estamos em setembro, outubro já tem qualquer coisa do Dia dos Pais. Não, agosto, que é Dia dos Pais. Outubro, o que tem? É aniversário, desculpa. Tem Novembro tem viagem. Campeonato Brasileiro em Maceió. Dezembro tem Mas as lá é festas de quente, Natal. hein, Ângelo? Ainda mais em novembro, meu filho. Jogar naquele sol a pino, será? Bom, a gente vai jogar, não, a coisa Ginásio. é coberta. Tem né? ar-condicionado Ginásio no coberto. ginásio? Aqui Não. tem. Não, no Não? Brasil não tem. Não existe ar-condicionado nos Não. ginásios brasileiros? Eu não joguei ainda onde tem. No México, sim. Tinha. No México era um calor imenso, mas tudo com ar refrigerado. O ginásio imenso com ar refrigerado. Mas lá no México nós jogamos no ar refrigerado. Mas depois tem dezembro, já com algumas festas. Vem janeiro, fevereiro tem o Pan-Americano em El Salvador. E março é a festa. Gente, ou seja, piscou, chegou, né? Sim. É assim. Por isso é que eu digo, se ficar parado, aí não sabe direito o que vai fazer. Então, o que você vai dizer, bom, mas e jogar basquete em Maceió não é importante? Não, não é. Aí eu Claro acho que não é. fundamental. Agora, você tem coisa para fazer. Você sabe que camarão que dorme é onda leva, né? Então não pode dormir, tem que, né, agitar as coisas. Por exemplo, já tem que planejar o Réveillon, porque senão você não arranja mais para onde ir. E você já tem os planos Já definidos. Tem que Uhum. prestar atenção. Qual que é o segredo da felicidade? O que é a felicidade? O que é a felicidade?
Acho que a definição é mais difícil do que o segredo. O que é a felicidade? Eu acho que... Vou falar bobagem. Tá? Claro que não vai. Vou falar bobagem. Talvez aceitar algumas coisas e não exigir coisas que você imagina que devem ser assim e que, se não for, nossa, que tragédia. Não sei, estou falando Esse é um bobagem. aprendizado, não é bobagem. Eu acho que faz muito sentido. A gente aprender que não é uma catástrofe quando as coisas não são como nós gostaríamos, talvez seja uma base de aceitação que nos torna felizes, de fato. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é felicidade é o Ângelo, por exemplo, que foi operado de coração, fez uma, enfim, peito aberto, etc. E que na recuperação eu vi ele dando aqueles passinhos curtinhos e aquele curvado assim para frente. E eu ver ele hoje, não pode ter uma felicidade maior. Não pode ter. Jogando basquete. E jogando Sabe? basquete. Sabe? Isso é um Mas aí presente. vai um pouco da cabeça da gente. Eu operei. Abri o coração, o negócio todo. Bom, depois eu não andava, eu não conseguia sair da cama, tinham que me ajudar, não tomava banho sozinho. Com quantos anos aconteceu isso, Ângelo? Foi 87. Espera um instantinho, estamos em 2025, isso foi 2022. 87. Desculpa, tá. A cabeça também tem que funcionar. Eu sou de humanas, viu, Ângelo? Então não conte comigo. Então, eu acho que se eu ali dissesse, eu hoje estava na cama. Mas eu amparado pela família, a família me incentivando, eu saí de não tomar banho sozinho, de não poder fazer isso, e hoje estou correndo atrás de uma bola. Então, eu acho que a pessoa tem que também se esforçar para não se entregar. Tem também um aspecto que agora você falando me veio, que é talvez não paralisar diante do medo. Mas que eu me lembro, eu não fiquei com medo de não voltar. Eu só queria voltar logo, o que não era possível. Mas, assim, medo de não mais andar ou não mais jogar, felizmente eu não tive. Então você era destemido naquela situação. Você tinha a convicção de que as coisas com esforço As e coisas tempo iam com dar o tempo certo. iam dar certo. Mas sempre tem um aspecto, por pouco tempo, de depressão. É, Né? Mas isso foi que é natural, né? natural e aí logo assistido e pronto. Mas então, Quer dizer, Ângelo, foi uma coisa só natural, o que você está chamando de medo, talvez. pode ser. Uhum. E aí, felicidade? Eu acho que a gente vê aquilo que a gente tentou fazer dar certo. Eu, por exemplo, tenho uma felicidade enorme que os filhos aproveitaram a questão da educação. Isso para você é uma fonte Pra de mim felicidade. é uma coisa muito agradável, uma coisa que eu sempre fico satisfeito. Muito bom. Então, como é que é a relação, para a gente ir se encaminhando para o final, né? Quando a gente vive tanto e tão bem, talvez quando a gente olha no retrovisor do carro da vida, a gente entenda o valor de cada problema que a gente viveu. Porque tem um aprendizado nisso, né? E talvez seja importante evitar a tentação de viver olhando no retrovisor e olhar para frente. Como é que vocês entendem isso? Olha,
eu tive problemas de conciliar a vida profissional com a dedicação à família. Então, hoje, quando eu olho para o retrovisor, eu acho que eu podia ter me dedicado mais à família, mas, da época, não me dediquei. Por isso ou por aquilo. Ou a maneira de dedicar, né? A Oh, maneira que se dedicou. não mesmo, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, mas esquece. Não olha o retrovisor, olha para frente. Então, hoje, eu posso ajudar meus filhos, eles estão bem intelectualmente formados, posso ajudar em termos financeiros alguma coisa. Então, eu acho que aí eu tenho a felicidade. Se eu ficar olhando pelo retrovisor, eu vou ver aquilo que não deu certo. Então, o que não deu certo, pena, eu fico com pena. Mas não deu certo, já acabou. Eu não vou conseguir mudar lá atrás. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer de melhor em relação a Evangelina e os filhos? Muito bem. E o que você acha, Vanja, desse negócio do retrovisor? Você pensa como o Ângelo, assim, que a gente deve... Não há como mudar, né? Eu acho que se ele olhar pelo retrovisor, tudo o que ele lutou deu frutos. Tudo o que ele fez o esforço é compensado, né? E eu acho que é olhar para frente, não é bem pelo retrovisor. O retrovisor a gente tende um pouco a ficar olhando os erros, mas é bom olhar os acertos. É o que o Ângelo falou, né? O foco precisa ser para frente, né? Para a gente poder aproveitar bem a vida, porque estar vivo é um presente. E com saúde. E bem. Exatamente. Bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai terminando. Aquela é a câmera de vocês. Eu vou pedir para um e outro deixar um recado, assim, de encorajamento para as pessoas, alguma lição que aprendeu, algum recadinho. Vamos primeiro o Ângelo. Vamos lá, Ângelo. O que você tem a dizer sobre longevidade, eu diria sobre vida? para prestar um pouco de atenção nessa questão de atividade ou esporte. Faça qualquer coisa, mas não fique sentado na cadeira. E, se possível, invista na educação dos filhos, quer seja através de cursos, seja qualquer coisa, mas eu acho que o investimento na educação dos filhos vai ser o de melhor retorno. Muito bem. Agora você, Vanja, vamos lá. Então, Aquela é a sua câmera para você. e a pergunta era? A pergunta é assim, o que você aprendeu, né, com a vida que você poderia passar para as pessoas como um recadinho do coração, assim, sobre viver bem e bastante? Viver bem e bastante. Bom, sem dúvida, cuidar da saúde, né? E tentar aprender muita coisa e ser mais receptiva no sentido de aceitar mais as coisas e não ser tão rígida nas suas ideias. Não sei. Muito bem, ficou perfeito isso. Realmente a flexibilidade da gente é o que nos mantém, talvez, com essa calma interna, sabe? De que, como bem o Ângelo disse, né, em algum momento as coisas vão dar certo e se não deram, não tem problema também, porque a gente continua andando e seguindo e sempre, a cada novo dia, vem uma nova oportunidade, né? Quero agradecer muito pela presença de vocês, foi maravilhoso o papo. Nós aqui agradecemos. Foi maravilhoso poder ver esse casal tão bonito e que gosta tanto da companhia um do outro. Depois a gente discute isso, tá? E como eu desejo a vocês uma vida longa, frutífera, maravilhosa, muitas viagens, muito basquete, muito churrasco, porque é para isso que a gente está aqui. Aliás, já convidamos você para o ano que vem, Gente! Em março, 91. Estarei lá, mas com toda certeza.
sábado o almoço. Muito bem. É domingo, é domingo. É por domingo, isso que é eu vou almoço. inteiro. É sábado, domingo, a gente vai abrir espaço na agenda e estaremos lá. Almoço do... Vai ser uma lindeza. Muito obrigada a vocês. E é isso, estamos terminando mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.